Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui firmes e fortes para mais um Papo da Ponte. Estou aqui com todos os terapeutas da Clínica da Ponte, todos psicólogos. Vou apresentá-los novamente, reapresentá-los. Vamos lá. A psicóloga Clara Werneck. Oi, gente. Gezere Zanotti. Oi. E o psicólogo Pedro Diniz. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a psicóloga Thelma Domingues. Vamos lá. Gente, hoje o Papo da Ponte, eu acho que vocês vão gostar. Mais do que... Eu sou suspeita, porque eu gosto muito desse assunto. Bom, vamos lá. O tema de hoje é coisa de maluco. E o que a gente quis dizer com isso, né? Pô, coisa de maluco. E até é engraçado que quando a gente resolveu essa pauta, que foi, se eu não me engano, a Clara está sendo tá tendo bastante pautas assim que a Clara está trazendo, e a coisa de maluco foi uma das nossas conversas, ou até de um Papo da Ponte aí. Porque assim, tem muita coisa, né? Muito estigma, muitas coisas. Muita desinformação, né? Muita desinformação. Eu Principalmente. queria dizer aquele senso comum, né? Que as pessoas trazem já de antigamente, já traz aquelas crenças, né? Do que é coisa de maluco, do que é maluco, né? E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão do que é maluco, o que não é maluco, como que a gente hoje, a ciência vê isso, a psiquiatria, a psicologia, né? Como que o psicólogo trabalha. Pô, hoje está muito legal. Vem com a gente. Então, olha só. A gente vai começar com um movimento muito importante para a gente estar aqui hoje, dessa maneira como a gente está hoje, né? Dos serviços que vocês têm hoje para cuidar da mente de vocês. Tudo começou do movimento da luta antimanicomial. Por quê? Porque antes, a pessoa tinha horror a psiquiatra, porque imagina, você ia para um psiquiatra, você já estava com uma perna, acho que quase metade do corpo dentro de um hospital psiquiátrico, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês um hospital psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais. Assim, a gente vai mostrar o extremo do ruim, né, do horror, para vocês terem uma ideia do que era um hospital psiquiátrico. E também quero dizer que existe muitos hoje ainda que são fechados por maus tratos, né? Não só os hospitais psiquiátricos, mas também a gente pega asilo, não sei como que chama hoje, casa de repouso, assistência, né, a idosos. Todos esses nomes. Né? Então, ainda existe essa prática, é isso que eu queria deixar claro, tá? É importante a gente ressaltar que se iniciou nos anos 80, né? Essa luta. Foi o Basaglia, que foi um psiquiatra italiano que trouxe, né? O Brasil se espelhou na reforma da Itália. Ele veio para o Brasil algumas vezes, inclusive ele até conheceu o Hospital Colônia, como se chamava, em Barbacena. Ele visitou e foi ele que deu o nome, quer dizer, ele não deu o nome, né? Ele inspirou o nome de um documentário, que é um documentário espetacular, da Daniela Arpex, né? E ele inspirou esse nome porque quando ele veio fazer essa visita no Brasil, ele falou: isso é pior do que um centro de concentração. E aí a gente
com o trabalho da Daniela, o trabalho do fotógrafo, que se eu não me engano o nome dele é Luiz, deixa eu só ver aqui, Luiz Alfredo, né, que já tinha feito umas fotos quando o Hospital Colônia era lotado, né? Porque assim, eles tiveram mais ou menos na época de alta dele, porque ele funcionou durante 80 anos. Então, na época de alta dele, mais ou menos em 60, né? Ele tinha 5 mil pacientes para 200 leitos. E morreu mais de 60 mil pessoas lá. Pelas condições. Então, assim, eu queria começar com ele, que eu acho que é muito importante a gente ver, né, as atrocidades que já foram feitas. Queria que vocês entendessem, né? Quem se interessar por isso, pode assistir. Convido a você a assistir o documentário. O documentário tem 1h30, mas você não vê passar. Né? É um documentário forte, mas é um documentário que te faz refletir muita coisa. Cerca de 70% das pessoas que estavam no Hospital Colônia não tinha diagnóstico de doença mental. Então, a gente tem que entender que um hospital de 80 anos trouxe uma cultura que era aquela cultura da lepra. Então, tinha um hospital, né, eu não sei se chamava hospital, para fora da cidade, ou muitas vezes na entrada da cidade, que ficavam os leprosos, as prostitutas, os bandidos. O que a sociedade não queria, né? E aí a gente diz a margem da sociedade. E daí vem a palavra marginal, né? Porque é a margem, você não está na sociedade. E aqui não muda isso, a gente vai ver. A gente vai ver histórias de crianças que foram deixadas lá pequenininho, mulheres, né? Na época tinha toda aquela questão do como que chama isso? Patriarcado. Isso. Então quem mandava era o marido, né? Se a esposa, dependendo, ou se não queria mais a esposa, ou se a esposa estava saidinha, vamos dizer assim, internava, né? Muitas internas saíam, tinham filhos, esses filhos eram doados, mesmo se as internas não queriam. Então, assim, um horror, né? A gente vai assistir um pouco disso. Outra coisa séria também, que dava muito lucro para o hospital, era vender os corpos para as faculdades de medicina, né? Então lá aparece todos os livros, que eles tinham livro caixa, dizendo qual faculdade que foi, quantos cadáveres e o valor, as peças, né? Às vezes eles mesmos vendiam o osso. Por quê? Porque as pessoas que chegavam lá, a família não queria mais saber. Era um depósito mesmo de pessoas para esperar a morte. E aí, quando essas pessoas morriam, eles vendiam, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um vídeo para vocês, para a gente entender um pouco disso. Ajudem que não é fácil colocar vídeo aqui. Ok, vamos lá. Eu vou colocar um pedaço do vídeo, tá? E daí depois a gente vai assistindo, vai conversando e vai assistindo outras coisas. Os principais trabalhos do repórter, quando ele vai contar uma história, principalmente uma história tão trágica como essa, é identificar as responsabilidades. E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu entrei dentro do hospital e quando eu comecei a ouvir os sobreviventes, que pela primeira vez foram procurados, que pela primeira vez ganharam voz, eu queria que alguém me dissesse de quem era a culpa. E eu fiz essa pergunta centenas de vezes para centenas de pessoas que eu ouvi.
E eu não conseguia chegar a uma conclusão, isso me incomodava muito. Até que um dia, uma das entrevistadas, uma das personagens do livro me disse assim: a culpa é coletiva, ela é de todos nós, é de toda a sociedade, porque todo mundo participou disso. E essa resposta, ela é uma resposta que é importante, porque não dá para, em nome da justiça, a gente cometer a injustiça de falar de um só nome. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio, 8 décadas em que passaram por lá milhares de pessoas. A cidade de Barbacena convivia com essa tragédia. Os funcionários conviveram com isso, as famílias deixaram seus parentes lá. Então, assim, os médicos participaram disso de alguma forma. São muitas pessoas envolvidas. Para que uma tragédia dessa ela exista, ela aconteça durante 80 anos, é preciso que haja uma missão coletiva. É lógico que a gente nunca vai poder tirar a responsabilidade do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro era o responsável por cuidar daquelas pessoas e o Estado falhou. Todos falharam com essas pessoas. Todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Alguma coisa aí que a gente possa conversar? Não é à toa que o filme tem esse título, né? Pois é. Lembra bem as cenas do Holocausto, quando a gente vê em livros e em outros documentários do Holocausto original, digamos assim. Sim. E as fotos até então foram bem tranquilas, né? Imagina as mais pesadas, Não, né? pensa, tem 5 mil pessoas e 200 leitos. Uhum. 4.800 pessoas dormem no chão. Sim. Isso se tem espaço para todo mundo Isso deitar. isso se tem chão para todo mundo deitar, né? Entendeu? Tem fotos desse documentário que eu já assisti que as pessoas estão nuas. Então pensa, Minas Gerais tem época do ano que tá frio, entendeu? E tem épocas que tá extremamente quente, a pessoa tá exposta ao clima, fora negligência, com alimentação, com cuidados básicos. E literalmente elas eram abandonadas ali pelos familiares, como se fosse um objeto, e depois eles vendiam a pessoa. Eles viam uma forma de lucrar. Se quanto antes morrer, melhor, que a gente vai lucrar. Uhum. Mas aí vocês quando quem está falando é a própria autora, né? A Daniela Arbex, e ela está dizendo que, como ela é jornalista, ela está querendo procurar um culpado, né, por isso. E aí eu queria que a gente fosse um pouco mais a fundo, assim, porque no documentário eles falam que não tinha medicamento, eles só tinham vitamina B1, um tipo de vitamina, eles só davam choque, eles não tinham comida, as pessoas passavam fome, né? Enfim, não tinha nada, tá? Mas aí ela conversa com uma das pessoas que já trabalhou nesse local, né? E eu não sei qual das pessoas que foram, que a gente vai ver algumas outros vídeos, e a pessoa fala, não, a culpa é de todo mundo, né? E isso ficou muito forte para mim, assim, a responsabilidade é de todo mundo. Claro, para esse sistema funcionar e aí, dessa forma. Isso que eu queria ver, conversar dentro da lei, né? Dentro da lei. Porque assim, a sociedade aceitava isso, né? Inclusive colocava pessoas, como a Desiree falou, colocava pessoas para dentro. O governo naturalizado aceitava isso, né? Os próprios médicos que cuidavam das pessoas lá também, né? E o que a gente pode falar, assim, é coisa de maluco, né? Uhum. Eu acho interessante, eu ia até comentar justamente essa frase que você trouxe agora, que é realmente algo que todo mundo deixou, e eu penso que o serviço que eles estavam oferecendo, entre aspas, né, não era um serviço de tratamento, era um serviço de reclusão ou exclusão
daqueles que Social. eram indesejáveis. Me lembrando, não sei se a comparação vai ser até complicada, mas me lembrou muito que hoje pra gente a prisão, a cadeia. A gente não Sim. trata as pessoas lá, não tem a gente não faz alguma coisa com eles, a gente só tira. Tá sendo indesejável, não tá afetando a gente negativamente. Claro que eles na prisão tem toda uma questão de criminologia, que a gente não vai entrar nisso. Mas o que a gente vai fazer com a pessoa? A gente só vai tirar ela da sociedade. Você não tá aqui, você não tá funcionando bem, vou te botar aqui nesse cantinho. Mas o que eu vou fazer com você nesse cantinho? Porque uma hora você vai sair dali. Ou vai sair com vida ou morto, né? Dependendo dos casos. Mas o que eu vou fazer com você aí? Vou só deixar você aí guardado? E aí você lá, você não tá incomodando tanto, né? E eles também vêm com um discurso que eles estão melhorando a pessoa para inserção na sociedade, né? Só que ela nunca era reinserida, né? Assim, não, nas cadeias de hoje, né? Sim, as cadeias de hoje. E o que a gente vê é o contrário, né? Lá também, lá era um tratamento. Tem uma prisional muito fácil. Mas não existia pessoa que voltava para casa, né? Então, assim, como que você vê, né, que a família, a própria família, deixa a pessoa, né, e as pessoas ligam, falar que faleceu ou que aconteceu alguma coisa para visitar, e a pessoa, dizem que muitos mudavam de endereço quando deixava alguém lá. Então, aí você vê que começa, acho que a família é a sociedade, né, mais próxima da gente, né, a menor, a que a gente mais pode mudar, da sociedade. Controlar, né? E aí, com essa luta, eles começam nos anos 80, né? E fecha, se eu não me engano... 2018? 2018. 1989, acho. O quê? Esse hospital. Não. Quando fecha? Isso. Não, foi a Lei 3.657, que foi da reforma psiquiátrica. Porque... O Bárbara Bacena, acho que não disse quando fecha. Eu vi em algum lugar, agora eu não estou lembrando aonde que eu vi que tinha fechado. Mas, assim, em 89, né? Deve ter sido no final dos anos 80 mesmo, né? Junto com essa lei, que é uma lei importante na reforma psiquiátrica brasileira, né? Do Paulo Delgado, ela é muito famosa, né? E aí, assim, em 1996, eles pegam um pavilhão e fazem de museu, né? Mesmo para a gente não esquecer as loucuras que foram feitas lá. E aí, isso mesmo, o pavilhão, isso mesmo. E aí, outras tragédias, né? Quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente se perguntar, existem alguns tipos de medida para o que é normal, né? O que é considerado normal. Também não é porque a pessoa não está dentro de uma normalidade, né? Dentro de uma estatística, dentro de um padrão, que ela não possa viver na sociedade. Está aí as escolas inclusivas que nos não deixam mentir. E as leis inclusivas, leis de política, as políticas públicas. Para isso, lógico que a inclusão está gatinhando. Né? Está engatinhando, mas... Tem muitos profissionais ainda que acham que a inclusão não é responsabilidade dele, é daquele. Aquele acha que é do outro. A responsabilidade é de todos nós. Né? Sociedades e instituições, o governo. Acho interessante essa sua fala, Thelma, porque não necessariamente até de um profissional específico, do cidadão, né? Exatamente. A gente inserir as pessoas que não estão devidamente inseridas dentro da sociedade, sejam pessoas com necessidades especiais ou com
sejam elas mentais ou físicas, né? Que Uhum. física a gente ainda tenha, não sei, não posso estar, mas eu acredito que tenha caminhado um pouco Entendimento, mais do né? que Entendimento, é, parece que é pra que ver, tá né? visível, né? Mais empatia, talvez. Exatamente. Uhum. E aí, o que acontece, né? A gente começa a melhorar como prática na psiquiatria, né? Em 1960 vem a psicologia para o Brasil. As práticas também começam a serem feitas aqui, não que não tinham antes, né? Mas talvez Mas é muito escasso. não era uma coisa assim formalizada, né? Uhum. Então, é muito importante o quê? Que a gente pense, né, no quanto a gente evoluiu. E aí, eu pego o seguinte: Isso. será que todos nós não somos passíveis de ter algum problema, algum transtorno mental, alguma fase da nossa vida? Certamente. Eu acho que grande maioria, ou provavelmente quase todos, em algum momento da nossa vida, a gente, até pelas circunstâncias que a gente está exposto, a gente vai acabar sofrendo ou está mais suscetível a sofrer algum tipo de trauma, entendeu? Ou alguma coisa que fuja do padrão. Qualquer coisa que esteja fugindo do padrão perante a sociedade. E aí, Qualquer manifestação. quando a gente passa a ter alguns sintomas que fogem da normalidade, né? Por que a gente não procura ajuda igual quando eu tô com dor de estômago? Pois é, porque as pessoas ainda têm um preconceito. Um pouco dessa cultura. É um ainda. estigma. Qual cultura? O que quer dizer isso? É ainda um pouco dessa cultura que a gente está falando dos hospitais psiquiátricos, de que psiquiatra é para maluco, para essas pessoas que eram excluídas, para essas pessoas que não eram aceitas. Então, se eu tô com isso, eu vou ser excluída. Então, eu não posso demonstrar que eu tenho isso. Eu vou tentar esconder. Tomar remédio ainda é estigmatizado. Eu acho que é isso um pouco que a Desiree falou, mas com uma combinação de também ser uma questão que não é visível. E aí eu acho que isso contribui para essa cultura de não ser visível. A dor de estômago a gente não vê, mas a gente sente, né, fisicamente. A gente sente o coração, deu algum problema, a gente sente também. Mas a mente, a gente não consegue perceber que tem alguma coisa errada. Os outros percebem, né? Ou não a gente exatamente vai percebendo aonde. aos poucos. Isso. E aí fica uma coisa mais nublada e eu acho que isso dificulta também a pessoa de saber que tem alguma coisa errada com ela, seja mentalmente ou fisicamente, né? Pode ser ambos os casos. E aí procurar um tratamento eficaz contra isso, como ela procuraria para alguma questão mais física, propriamente dita, né? Do organismo. Que acham, inclusive, que é uma ameaça maior à vida do que um transtorno psiquiátrico, por exemplo. O físico é uma ameaça à vida em potencial e o outro não é? Até que ponto, né? Eu acredito que muito disso, né? Muito, assim, 70% na minha cabeça, tá? Isso é um chute. Eu acredito que é por conta do preconceito que as próprias pessoas têm. Então, você pode ser considerado... Você vai falar no teu trabalho que você está com um problema psiquiátrico? Que você está fazendo tratamento psicológico e está tomando remédio? É assumir que você perdeu o controle, né, de alguma maneira. E quando o outro fala isso para você, o que você sente? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar com nós mesmos. A gente tem que olhar a saúde mental como
fazendo parte também da nossa saúde integrada, total, né? Não só a saúde física. Então, quando eu tô com síndrome do pânico, né? Eu vou achar que eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou achar que eu vou morrer. Mas, na verdade, eu tô com um problema no meu cérebro. É um transtorno que pode demandar de vários outros transtornos, né? Mas principalmente da ansiedade, que pode te dar um ataque de pânico, né? E como você vai resolver isso? E aí a gente tem vários tipos de resistências, vários tipos de mito, né? Por exemplo, as pessoas que são religiosas, né? A pessoa pode achar que ela não está tão conectada como ela deveria. Né? Às vezes é um castigo. E tem a desinformação mesmo, né? Mas eu vejo que as pessoas que são estudadas, que sabem que precisam se tratar, que tenham consciência, muitas vezes não vão, né? Lógico demora que a gente o máximo possível. demora o máximo. A gente não tem que abrir a vida para ninguém. Ali eu estava dando um exemplo para vocês ver como a gente mesmo vê uma pessoa, né? Então, uma pessoa que está tomando remédio psiquiátrico e tem um transtorno, ela vai trabalhar com tudo? Né? Não vai trabalhar? Vai trabalhar? Depende do transtorno, depende de como que é esse transtorno, depende de como a pessoa faz o tratamento dela. Né? Em que estágio do tratamento tá? Às vezes você pega uma pessoa que tem alguma coisa leve, mas volta e meia para de tomar medicação, não se cuida. E é isso que prejudica mais ainda a pessoa, ela não vai sair, porque o remédio pode ser retirado posteriormente, na maioria das vezes. Exato, você vai ter qualidade de vida, né? Sai desse conforto, Qualidade de vida. Desse conforto que eu falo, dessa zona de conforto, porque no começo é difícil, mas você vai ganhar muito. Você vai ter vida, qualidade de vida. Né? E vai ver que você estava numa zona de desconforto, não é verdade? E aí a gente fala, né? É coisa de maluco. É coisa de maluco mesmo, não querer se tratar, não querer procurar, não querer, né, ter uma qualidade de vida, né? Ou ver, às vezes, alguém da família. Porque, às vezes, a pessoa que está numa depressão, por exemplo, ela não tem força para ir procurar ajuda. Ela não se vê depressiva assim, mas você está vendo que a pessoa está estranha, que a pessoa está diferente, né? Às vezes o teu filho, se a gente for começar a falar de criança, então, quanto que é necessário a gente prevenir, o quanto é mais fácil, né? Mas aí a gente fala assim, eu vou levar meu filho no psicólogo, psiquiatra, nem pensar. É coisa de maluco, né? E ainda mais as crianças, que os adultos pensam que estão muito jovens para ter esse tipo de problema. E não é verdade. Pelo contrário. Né? Às vezes eles estão mais sujeitos emocionalmente. É bem legal até você falar isso, Clara, que em muitas questões mentais e cerebrais, se elas forem tratadas o mais rápido possível, tem intervenção precoce, né? Precoce, isso. Quanto mais cedo for trabalhado, mais as chances de se recuperar de uma forma satisfatória e que dê uma qualidade de vida muito boa para a criança, na medida do possível também, né? Mas quanto mais cedo, mais chances de ter essa qualidade de vida, né? E às vezes a pessoa fica esperando que vai melhorar, né? Ou fica esperando um diagnóstico. Gente, trabalhar com a criança não precisa de um diagnóstico. Se ela está com uma dificuldade na aprendizagem, vamos atuar na aprendizagem. Se ela está com uma dificuldade em controle de impulsividade, agressividade, vamos trabalhar. Isso. Até porque a gente não trata o diagnóstico, a gente trata os sintomas do diagnóstico, né? Exatamente. Né? Então, assim, é importante a gente parar para pensar quem está sendo maluco aqui, né? Até porque 12% da população do Brasil apresenta sintomas de transtorno mental. Não necessariamente transtorno mental, mas sintomas.
Que é aquilo que a gente falou antes, né? E 5% são transtornos graves e persistentes, né? É uma parte expressiva da população. Gente, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais um videozinho pra gente andar, e daí a gente vai colocar, eu acho que é tão legal, tão importante a gente, né, passar isso para vocês, e a gente vai conversando sobre o que é coisa de maluco enquanto isso. Sim. Deixa eu ver se vocês me ajudam aqui. Agora eu vou falar, deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos falar de um tratamento que era muito utilizado na época. Difícil a gente saber o que é, mas vamos lá. A gente tinha que botar o paciente no lençol, eu rotular o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4. Às vezes quando eu pegava o plantão também eu achava, levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, um atrás da outra, um atrás da outra, um atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5. O paciente trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim, tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que servia para caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. Na enfermagem aqui não tinha nada, né? Não tinha nada. Tinha aquela bacia ali, ó, chamava de bacia fervedeira, que você fervia a seringa que seria para todo mundo. Aqui tinha uma injeção chamada Benerva, que é com complexo B. Enfiava que cabia na seringa, 10 ampulhas de Benerva, tudo, uma agulha desse tamanho, e ia aplicando de paciente a paciente. Hoje tudo é descartável, antigamente não era. Era isso que tinha. Lá embaixo do departamento B tinha um funcionário, ele era guarda emprestado da Polícia Civil. E ele ficava com a arma, ele achava que era a polícia, entendeu? Então, muitas vezes ele puxava a arma para mim, ele puxava para o paciente, os remédios punha tudo dentro de uma caixa de papelão, ele olhava para a cara do paciente, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar. Se o paciente não quisesse, ele ameaçava com a arma. Era um médico para 3 pavilhões. Eles chegavam na portaria do pavilhão, chamavam os funcionários e aplicava a medicação para ser aplicada. Tinha pavilhão igual o Crispim, que era o horror dos horrores. 400 pacientes, homens, tinha uma grade fechando, tudo violento, sem medicação. E se você entrasse lá, eles pulavam em cima de todo mundo. E nessa época eu não via comprimido, não via não. Eles davam um xarope aí, que o farmacêutico fazia. E o eletrochoque, que era muito usado. E aquelas muito agressivas, muito violentas, que não tinha resposta, que não tinha as medicações que tem hoje em dia, dava eletrochoque. E eu, por sinal, fiz muito eletrochoque, bastante. Não tinha outra coisa. Muito paciente deprimido, recuperava, mas a gente não dava com anestesia na época. Mas eu fiz bastante. Era eu, doutor Zé Carlos. Fazia 1, 2 vezes por semana, mas os pacientes seguravam direitinho, acalmavam o paciente, dava carinho para eles. E eu punha no mínimo para dar o eletrochoque, bem muito. E a gente punha assim na cama mais de 40 pacientes, sabe? Eu ficava com tristeza porque eles viam, um via o outro tendo as coisas, né? Mas a gente mandava eles fazer uma oração, conversava com eles e tudo. Eu costumava pôr de 5 em 5. O médico vinha, passava as voltagens. Aí era um aparelho quadrado assim, com dois negocinhos de pôr aqui na testa, aqui, na fonte, né? Aí você ligava o aparelho lá na parede, na eletricidade, aí ele já passava a voltagem do tanto que o médico mandou. Aí você tinha que ter uma vasilhinha com um pouquinho de água de sal, você passar
o eletrochoque pegar. Então ele dava aquela crise forte, assim, sabe? A gente põe o pano na boca, assim, já tinha, as buchinhas já ficavam prontas ali, já estava tudo pronto. Você botava a buchinha na boca para não morder a língua e segurava, 2, 3 pessoas seguravam. Ela debatia muito. Mas você aplicava eletrochoque? Eu não aplicava, eu ajudava, né? Segurava, né? Bom, era por finalidade terapêutica, né? Mas de repente aparecia, às vezes, algum imprevisto, né? O paciente, às vezes, né, fazia umas travessuras, né? E às vezes tomava eletrochoque. Pessoal. E aí? Algum comentário sobre o que vocês assistiram? É uma falta de humanidade absurda. Eu fico assustada quando eu vejo aquela senhorinha que é mais simpática falando que ela segurava a mão e que ela fazia uma oração com eles e que ela ficava chateada porque eles assistiam um outro tomando choque. Em nenhum momento, assim, acho que ela parece, né? Posso estar enganada, que ela não via a dimensão. Não, mas não existia essa dimensão. Né? Mas nem que falando hoje a gente nos dias de enxerga. hoje, né? Porque isso ela nem... Me lembra a cadeira elétrica que para pena de morte nos Estados Unidos. Quando é pena de morte. Isso foi relativamente pouco tempo depois do fim da escravidão, da abolição da escravidão. 1, 2 vezes por semana eles davam choque sem anestesia, sem nada, né? E ela falou que ela estava sendo boazinha porque ela estava fazendo no mínimo, né? Então, assim, isso era terapêutico, né? Outra coisa, vocês viram a outra falando que se tinha alguém que fazia uma travessura, passava na fila e ganhava um choque também? Né? Então, assim... É muita vulnerabilidade. Muito. O hospital... isso mostra, né? Isso acaba mostrando que não era muito um tratamento e mais uma punição, né? Exatamente. Se quem não está precisando vai levar porque estava aprontando alguma coisa, é uma punição. É isso que eu ia falar, né? Assim, o hospital psiquiátrico antigo, antes da reforma, né? E até hoje a gente vê isso em hospitais normais, né? A gente vê isso em qualquer hospital. O poder que a instituição hospital tem, né? Então, você imagina no hospital psiquiátrico, onde você está ali jogado, sem família, sem ninguém, sem nada, né? E eles fazem o que eles querem, né? E daí alguém que não está correspondendo, né? Está se rebelando contra o sistema, leva um choque. Né? E o tamanho do desamparo aprendido, né? Que a gente já falou aqui sobre desamparo aprendido. Se tinha 5.000 pessoas, não tinha... Se tivesse 100 pessoas ali trabalhando, não tinha, era poucas pessoas trabalhando. Uhum. Né? Então, o tamanho... Fora que existia crianças lá dentro também, né? Sim. Que deixavam criança, deixavam presidiários, pessoas com transtorno, todo mundo junto. E aí, a gente assim, eu queria terminar a reforma psiquiátrica, que ainda existe a luta, né? Todo ano, a luta pela reforma, tem uma luta pela questão do SUS, né? Entra governo, sai governo, às vezes a gente tira dinheiro de uma parte tão importante, né? E aí, sim, eu vou ver se eu consigo falar essa palavra corretamente. Vocês vão me conhecer melhor, vocês vão ver que eu sou difícil de palavra, escrever, falar. Eu já tinha levado um choque já também, que eu já tinha aprontado alguma lá em Barbacena. Não, e vale dizer que 70% dessas pessoas não tinham diagnóstico, né? Não tinham. Transtorno mental. Vai ficando, era né? Conveniência da família. Pura conveniência de quem deixava lá. Vai ficando. Então,
Com toda essa questão da lei, né, do Paulo Delgado, a gente vem trazendo, e vem a questão do SUS, né? E aí a gente tem um programa, que é um programa mais importante que a gente pode ter, eu acredito, tá? Que é o programa de desinstitucionalização. Yes! Essa palavra é difícil para falar. Desins, né? Desins. O que significa isso? É tirar esse pessoal que mora nesses hospitais psiquiátricos e fechar o hospital psiquiátrico. Tá? Ah, mas vai fechar todo o hospital psiquiátrico? Não, lógico que não. Tá? Existe algum tipo de crise, às vezes, que a pessoa precisa ficar lá, mas que ela possa ficar o mínimo possível. Né? Não pessoas como eu vi saindo depois de 50 anos morando no hospital psiquiátrico. Quando saíam, não morriam lá dentro. Né? Então, o que acontece? Aí vem a criação do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E dentro do CAPS tem toda uma divisão que a gente pode até tratar numa um outro momento, que vai ter o CAPS, né, o CAPS 3, que é um CAPS 24 horas de assistência à crise, o CAPS-I, que é um CAPS de criança, vai até 18 anos, CAPS AD, para adictos, né, álcool, drogas. Então, assim, todos esses serviços, né, eles estão especializados em tratar as pessoas. Lógico que a gente está falando de serviço público, lógico que a gente está falando que a gente precisaria ter mais condições, né? Ferramentas. O plano em si, as pessoas que trabalham, em grande maioria, são pessoas que lutam muito por esse serviço, acreditam muito nessa luta, né? Então, o que o CAPS faz? O CAPS faz todo um programa para essa pessoa que está dentro de um hospital psiquiátrico começar a sair. Se ela sai de uma vez, ela não aguenta. Então, ela começa a sair. Se essa pessoa por quem essa pessoa vai ser acolhida? Se essa pessoa tem uma para ser acolhida. Se ela não tem, ela vai para um serviço de residência terapêutica. Né? O que é uma residência terapêutica? São casas alugadas pelo governo, ou alugado pelas pessoas, e as pessoas, o governo paga uma aposentadoria para essas pessoas, e as pessoas pagam essa casa, e aí os psicólogos do CAPS passam lá, os enfermeiros, vem toda a questão de medicamento, dependendo da casa, né? Porque também tem níveis, tem pacientes que são graves, então aí você tem cuidadoras que moram, né, com os pacientes, você tem os acompanhantes terapêuticos. Então, é todo um sistema para tirar esse pessoal desse manicômio. Né? E aí essas pessoas, elas vão para o supermercado, elas vão passear, né? Elas vão fazer atividades no CAPS, elas estão na rua, elas estão convivendo em sociedade, elas estão namorando. Né? Lógico que tem algumas pessoas que a gente tem ressalvas, né? Então tem que ter um cuidado maior, alguém vai estar fazendo uma assistência, dando um suporte maior para essa pessoa. Mas tem pessoas que, a grande maioria, né, que começa a se tratar desde o início, né, o quanto antes, como o Pedro falou, precocemente, ou nos primeiros sintomas, preventivamente, melhor dizendo, procurar ajuda, né? A chance de ficar grave é muito, mas muito menor, né? Quando a gente fala de CAPS, geralmente já são pacientes muito mais graves, tá? E aí também, junto com a residência terapêutica, eu esqueci de citar, tem o programa Volte para Casa, que são as pessoas, né, que a família conseguem, né, acolher. Então, essa pessoa também volta devagar, né? Passa uma semana, vê como que volta, vai, volta, até que vai de vez.
Como se fosse uma readoção, né? Quando a criança é adotada, tem todo esse protocolo. É uma readoção. Não existe essa palavra, mas dá para adaptar. É uma adaptação mesmo, porque imagina, a pessoa, né, não sabe nem o que fazer. E me lembra muito também a cadeia, Pedro. É uma coisa que a gente poderia depois até pensar em alguma coisa, né? Como que consegue melhorar sendo que está vivendo no inferno, né? Uhum. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso no início, mas eles têm a mesma ideia por trás, né? É simplesmente poder, né? A cadeia, na verdade, até a cadeia antigamente, bem antigamente, na Idade Moderna, acho que é a Idade Moderna, que a cadeia tinha uma função que era simplesmente guardar as pessoas esperando a sentença. E a sentença era sempre algo muito pior, né? Ou morriam, ou o tipo de morte, né? Alguma coisa. Diversos tipos de morte, ou diversos tipos de tortura, né? Então você via para as pessoas ficarem guardadinhas lá, fica aqui esperando que o que é seu tá guardado, né? E aí isso foi adaptado, só que como não tinha o que fazer com as pessoas, né? Não tinha cometido crimes, algumas das pessoas, né? Elas vão escondidas. E tem muito dessa questão que você falou, o tema dos leprosos, que é para iam ter um cuidado, que eles precisariam de um cuidado. E aí foi juntando. Quem a gente não quer, vem para cá. E aí a gente junta vocês aqui nessa margem. E aí a gente finge que tá fazendo uma coisa para vocês melhorarem, mas fica aí. E aí criou essa cultura de separar as pessoas e deixá-las lá, que lá elas não estão incomodando. Enquanto elas estão lá, elas não estão incomodando, né? Não, fica aí e não me incomoda, né? Não volta aqui. E assim, eu pensando no que o Pedro está falando, que a gente está discutindo, tudo, né? Quem é normal, né? Que padrão é esse? Que parâmetro é esse? Que padrão é esse, né? Será que só eu achei legal, né? Pode falar, Pedro. Legal você trazer isso também, que acho que foi algo que eu ouvi até na faculdade, eu ia até trazer, porque o normal, a gente só define o que é normal quando a gente vê algo que destoa, que seria essa anormalidade, essa loucura. Sim. Então a gente só define o que é normal a partir do que a gente tem como o que não é normal. Então, como é que a gente vai saber o que realmente é normal? Pois é. E a gente define pelo que não está muito comum. Eu tinha uma professora na faculdade que falava, né, em tom de brincadeira, assim, mas falava assim, todo mundo tem alguma coisa, né? Mas o normal sempre vai ser a maioria. Né? Então, por exemplo, hoje um psicótico, esquizofrênico, ele escuta e vê pessoas, coisas, e escuta a voz, né? Ele é a minoria. Então, não é normal. Mas, porém, né? Se todo mundo ouvisse vozes, né? E nós aqui, nós 4 que estamos aqui, não estivéssemos escutando, provavelmente a gente ia estar num surto psicótico. Isso. Né? Então, assim, o que é normal? Né? E eu acho interessante também, acho que talvez até você possa trazer mais essa questão, você tem mais vivências com a psicanálise, mas só dando uma pontuação, né? Porque até onde eu sei, Freud delimita neurose e psicose, né? Neurose, psicose e perversão. A psicose seria a loucura como a gente entende, né? O psicótico é o esquizofrênico. É o psicótico. E aí tem o neurótico, que seriam as pessoas normais, mas até os neuróticos têm os problemas que atrapalham a vida, né? Então nem as pessoas consideradas normais estão livres de ter alguma coisa que afete a vida delas negativamente e deixa elas improdutivas para a vida, né? Não, e daí vai ter em algum momento. Vai ter as patologias dos neuróticos, né? Que para eles é o obsessivo compulsivo, é o neurótico obsessivo e o neurótico histérico, né? Que daí vai dar todas essas ansiedade, né? Todas essas questões de angústia aí. Então, assim, que é muito bem o que você falou, que todo homem tem, né?
Homem, no que eu digo, todo indivíduo, Ser humano. ser humano, né? Então, gente, assim, vamos entrar no psiquiatra? Será que psiquiatra é coisa de maluco? Não, gente, será? E aí, o que vocês acham? Definitivamente não. Maluco é quem se priva de um tratamento psiquiátrico quando necessário. Psiquiatra, ele Embora seja muito difícil estipular o necessário, mas um psicólogo geralmente encaminha. Eu acho, eu sempre trago uma tríade. O Pedro acho que não aguenta mais, que a gente faz palestra junto, e a gente repete, vai ficando velho, né? A gente vai repetindo as coisas. Eu decorei. Eu sempre, daqui a pouco tá o Pedro lá, eu sempre trago uma... tem uma colega que falava uma coisa, tem uma tríade que eu sempre trago em transtorno, né? Que é você que está escutando a gente, né? Você está sentindo de alguma forma algum prejuízo na tua vida? Tua vida familiar, na tua vida de trabalho, né? Na tua vida em relações com outras pessoas. Né? Você está sentindo algum prejuízo? Ou com você mesmo? Você conseguia fazer alguma coisa, hoje você não está conseguindo, né? Sem ser uma questão física. Esse sentimento que você está tendo aí, aumentou? Ele vem aumentando? Né? A intensidade, a força do sentimento, né? Eu quero dizer, ele vem aumentando? E com que frequência? Antes você sentia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Agora você está sentindo toda semana, quase todo dia? Porque todos os transtornos mentais, se a gente for ler o DSM, se a gente for ler todos os sintomas, todo mundo tem. Aliás, quando a gente vai para a aula de psicopatologia, eu pelo menos já me dei uns 3 diagnósticos. Assim. De cara. Eu já saí de lá falando, eu preciso ser internada. Então, né? Eu lembro do questão de personalidade na aula e todo mundo falando, eu tenho isso, meu Deus, eu tenho isso. Será que eu tenho isso? Então ninguém tem escapa. assim. Todo mundo tem os sintomas. Isso é uma coisa. Agora, esse sintoma tá te trazendo prejuízo? Tá intenso? É frequente? Né? Uma coisa é eu ter medo do escuro, outra coisa é eu não conseguir entrar dentro do escuro, eu paralisar. É não saber lidar. Não saber lidar, é tremer dentro do escuro, é desmaiar porque eu tô... Então, entende? Isso passa de uma linha tênue. E quando ela passa, você precisa procurar ajuda. Então, eu sempre uso isso, e até para os meus pacientes eu uso isso. Né? Por exemplo, se não está trazendo prejuízo para a criança, qual é o problema dela continuar fazendo desse jeito? Se ela não está atrapalhando ninguém, se ela está respeitando, né, a educação que a sociedade fala, qual é o problema? Uhum. Certo? Então a gente tem que pensar um pouco, né? Por isso que a psicologia ela é tão, como que fala, tão subjetiva, né? Uhum. Porque é para cada um, né? É de cada um. Então o ser humano é subjetivo. Então quando a Clara falou isso, como é difícil, é porque é difícil a gente se enxergar, né? Fazer esse movimento, se refletir. É fácil eu enxergar o defeito dos outros, né? Uhum. É fácil eu olhar os outros, até a grama mais verde do outro. Ou se projetar no outro, mas não olhar para si. Mas olhar para si é difícil, né? Uhum. Por isso que até a gente, mesmo que é psicólogo, a gente não se trata, a gente tem um psicólogo. Uhum. Né? O médico está doente, quando é uma doença séria, né? Não é ele que se trata. Por quê? Porque é difícil quando se trata da gente. E aí, falando do psiquiatra, né, que trata como que fala? Das questões dos transtornos mentais, né?
Eu queria diferenciar um pouco aqui, queria que vocês me ajudassem, né? Assim, muitas vezes eu falo doença mental, né? Eu sei que esse termo não usa mais, eu sei que é um termo que tem uma restrição, assim, no sentido que ele foi muito... Como que fala? Ele foi muito... pejorativo, né? Isso, pejorativo. Obrigada, Pedro. Às vezes me some exatamente, pejorativo. Mas eu gosto de falar doença, porque as pessoas falam que transtorno não é doença. Né? E daí, quando a gente fala que não é doença, a gente não trata como se fosse. Não dá a devida proporção. Então, assim, tem transtornos que são passageiros, como tem doenças que são passageiras. Tem transtornos que são crônicos, como tem doenças igual a diabetes, que é crônica. Né? Então, o importante é a gente entender que a gente coloca essa palavra transtorno, né, para mudar esse estigma da doença mental. Né? Você pode até ver que quando a gente falou 70% não tinham diagnósticos, né? Ali não se existia transtorno, era tudo doente mental. Hoje não, hoje está muito mais, né, assim, modernizado, bem estudado, a gente tem códigos, né, para poder classificar cada doença, então é outra coisa. Então, assim, é muito importante a gente entender essa questão da doença, e por isso que tem um médico que trabalha com as questões de transtornos mentais, né? Aí aí a gente pergunta para a mãe, né? A escola fala assim: mas eu não vou falar para a mãe levar no psiquiatra infantil, porque não vai de jeito nenhum. Mas no neuropediatra a mãe vai. Olha só, eu não tenho nada contra quem vai a neuropediatra. Eu acho que ok, né? E acho que neuropediatra tem alguns transtornos mais comuns, eles vão bem. Sim. Mas o psiquiatra é o especialista. Né? Então, às vezes, ele pode enxergar, ele pode ter um outro tipo de observação, né? E do que um neuro. E adulto também faz isso muitas vezes, né? Às vezes vai no neuro, vai num cardiologista, né? Cardiologista receita muito antidepressivo, receita muito remédio para ansiedade, né? Do que ir num psiquiatra. Né? Não tem nada contra quem vai, mas assim, a gente tem que entender que o psiquiatra ele está estudando para aquilo, ele está se especializando para aquilo. Então ele tem uma visão da mente da pessoa, dos sintomas diferentes de outros médicos que não têm essa expertise. E eu acho legal, Thelma, até a gente tirar um pouco da subjetividade, do âmbito da subjetividade, do mental, e trazer para o biológico, porque o psiquiatra é um médico, e ele é um médico que trabalha do corpo, e a área do corpo que ele trabalha é o cérebro. Então tem um lugar específico que está disfuncional, não está funcionando do jeito que deveria, e vai receber uma medicação para corrigir aquilo que está disfuncional naquele momento. Então não é algo místico, algo puramente mental, não é algo mágico, né? Ele vai atingir uma área do corpo da pessoa que não está funcionando corretamente naquele momento. Exatamente, Pedro. Exatamente. E assim, digo mais, e os remédios que ele vai medicar não vão te tirar da sua normalidade. Né? Não vão te tirar. Porque o remédio, ele vai se ajustar. A gente pode até trazer um convidado, né, um psiquiatra que possa nos ajudar a falar junto de remédio, né? Mas, de uma maneira geral, os remédios psiquiátricos, ele vai ajustar a dose, porque a dose depende do seu metabolismo, depende de como o cérebro reage ao medicamento, né, das questões da inibição, da sinapse dos neurônios. São muitas variáveis. Então, o que acontece?
ele vai iniciar o tratamento, né? Daí ele vai aumentar. Se você sentir, por exemplo, eu tô muito sonolente, eu tô com essa reação, o que ele vai fazer? Ele diminui um pouco. Ou substitui. Então, exatamente. Se não der certo, ele substitui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai achar o melhor remédio para você na melhor dose. Ou a melhor combinação de medicamentos. Ou a melhor. Mas para isso, você tem que acreditar que aquele remédio vai estar ali porque você precisa. Não é um remédio que vai te fazer mal. Né? Teve um dia que foi, eu não me lembro, teve um dia que foi uma pessoa no consultório e falou, olha, eu sei que eu tenho isso, tal, mas eu não tomo remédio, porque esses remédios fazem muito mal. Eu já ouvi isso também. Tá? Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe remédio que faz bem. A pessoa toma remédio porque ela tá com dor, que ela tá com problema, né? Então ninguém faria quimioterapia, por exemplo. Porque quimioterapia faz tanto mal. Exatamente. Pessoa que tem diabetes, né? Eu sei disso porque minha mãe sofreu por conta disso, minha mãe foi diabética. E você toma um remédio para diabetes que vai acabando com o teu rim, não sei qual remédio que é, mas tem um que... A diabetes, você sabe, pode atacar várias partes do corpo, né? Mas esse... E da minha mãe, talvez o rim era uma coisa mais... suscetível e atacou o rim da minha mãe. Bom, o remédio da diabetes a diabetes fez o rim da minha mãe parar. Não é ruim esse remédio? Então, assim, a gente tem que parar com isso, com esse estigma. Você tem que tomar um remédio, você tem que fazer exercício físico, pensar na sua alimentação, pensar no teu sono, que é isso que equilibra o teu corpo, né? Tá tomando qualquer tipo de remédio, não precisa ser psiquiátrico, qualquer. Cara, faz um check-up a cada 6 meses. Vai ver como que tá teu fígado, vai ver como que tá teu rim. Tireoide, né? que também tá diretamente ligado. Então, assim... Problemas hormonais. Agora, não deixa de tomar um remédio que você precisa. Né? Isso é muito sério. Chance, né? A gente tem que parar com esse estigma. E tem muitos psicólogos que pensam assim. Infelizmente. Né? O ideal é um atendimento multidisciplinar, né? Psicólogo, psiquiatra. Sempre, a gente tem que fazer. Porque, assim, como que você vai trabalhar com um paciente que está tão amedrontado, numa ansiedade master, que a pessoa não consegue nem raciocinar? Como que você trabalha? A pessoa tem que dar uma baixada e você vai trabalhar. E assim, para que tanto sofrimento? Lógico que eu sei que a gente precisa sofrer, a gente precisa se frustrar. Mas, né? Sabe o que é uma pessoa passando medo 24 horas por dia com ansiedade? O corpo não suporta. É muito sofrimento. Sem grandes repercussões. Acaba causando males físicos também. Olha só o que a Ana Hickman fala. A Ana Hickman, aquela apresentadora, achava que psiquiatra era coisa de gente louca. Olha lá. Mas aprendi que não. Gente, vocês estão entendendo que eu estou falando de uma apresentadora? Né? Então, o que acontece? Você lembra que aconteceu um episódio com ela que um fã invadiu um hotel, que eu acho que o cunhado dela acabou matando o ladrão, não, um fã. É que ele entrou lá para atirar nela, né? Apontou uma arma para ela. Armado, e o cunhado também estava armado e reagiu e atirou primeiro. E aí ela falou o seguinte, que depois desse episódio que ela presenciou, né? E que depois desse episódio ela precisou buscar ajuda especializada com um psiquiatra para superar o trauma. Sabe quando que foi isso? Isso eu não sei, mas a notícia foi em 2018.
No século XXI, a gente ainda acha que psiquiatra é coisa de gente louca. Para ver quanta desinformação, né? E agora chegou a nossa vez. É tudo coisa de maluco. Psicólogo. E aí? Já falam, tem um negócio aí também que eu não sei se é senso comum, que fala que psicólogo é tudo doido, é isso mesmo? As pessoas costumam se sentir invadidos pelo psicólogo, né? Acho que muitos relutam aí porque não querem ninguém se metendo na vida. Ninguém analisando, não quero ser analisado. Em parte, talvez por uma negação de ter uma necessidade de ser analisado. Tá. Aqui a gente fala muito assim, vamos ver, eu queria falar o seguinte, eu não sei, com certeza deve ter psicólogo doido, porque em qualquer profissão tem. Tem. Aliás, eu acho que todo mundo de doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que psicólogo tem que trabalhar o que ele faz como profissão, né? Não adianta a gente só querer ajudar o outro e não se ajudar. É difícil, mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Que também é refletir, também é melhorar, também é porque a gente melhorando, a gente se ajudando, né? A gente também vai ser melhor para o outro e vai ser melhor como profissão, não só como psicólogo. Um médico poderia falar de um médico, poderia falar de um engenheiro, poderia falar de várias profissões, né? Quanto mais a gente melhora, mais a gente melhora na nossa profissão, a gente melhora no nosso pessoal, a gente melhora. Exato. Porque psicólogo é gente como gente, né? Então, só que com muitas responsabilidades. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que, né, entender essa responsabilidade e para poder fazer. Então, assim, agora, doido se for no sentido de autenticidade, de procurar melhorar, de procurar ajudar as pessoas, né? Porque, assim, eu não quero puxar sardinha para o psicólogo, mas é uma profissão linda. Mas é linda demais. Bom, aí, assim, psicólogo, tem algumas coisas aqui que eu coloquei, separei, assim. Sempre achei que você tinha cara de doida, né? É frescura. Psicólogo é coisa de gente rica. Tá fazendo terapia. Tá com dinheiro sobrando. Ô, cara, arrasando, hein? Mas também aqui tá escrito, é dinheiro jogado fora. Por outro lado, é meio que um status, né? É um status. E também, assim, tá jogando fora dinheiro, não adianta nada, isso aí é besteira. Paga uma cerveja pra mim que eu resolvo pra você. Conversa comigo. A gente senta no bar e conversa. Vamos se distrai, vai fazer um esporte. Eu acho legal que em inglês eles têm uma gíria que engloba tanto psicólogo, psiquiatra, que é shrink. Não sei se vocês já ouviram falar nas séries da vida. Não. Sempre aparece quando eles vão no psicólogo, tem. Aí é shrink. Que a tradução seria diminuir. Que aí seria, as pessoas vêm e diminuem seu problema para você entender. E aí eles têm esse, é uma gíria, mas é uma gíria com esse preconceito, né? Você não conhecia. De forma meio... Como se o psicólogo fosse diminuir o teu sofrimento, é isso? Banalizar? Não, é como se eles fossem, como se o trabalho deles fossem tipo, eu vou pegar sua questão, vou mastigar e vou jogar pra você. Aqui, tá entendendo aqui? Só fazer um resuminho, nem preciso de você. Muito interessante, não conhecia. Também não conhecia. E daí aqui tem um que fala assim, né? Que é uma coisa que a Clara trouxe. Não preciso de um psicólogo, não sou louco. Quem nunca ouviu essa frase?
né? E aí, os psicólogos, né, que são os profissionais especializados em quê? Então, eu vou ler aqui para vocês. Em técnicas que levam o paciente a relatar e enfrentar seus medos, culpas, dificuldades, pensamentos sobre a vida e ainda lidar com tudo isso buscando o equilíbrio. Né? É uma maneira de saber viver, né? Essa buscar o equilíbrio, né? É uma resiliência, Dentro do apesar possível. de todas as adversidades. Quais outros caminhos que eu posso ir, né? Porque esse aqui talvez já não seja mais possível. A mostrar possibilidades, né? E assim, engraçado que a gente tem uma ambiguidade aqui, né? Porque por mais que a psicologia está sendo uma das áreas mais valorizadas, né, no futuro, se você pega os vestibulares e tal, ela ainda continua, os profissionais ainda continuam sendo muito estigmatizados. Desculpa, isso mesmo. Né? E assim, a gente estuda muito, a gente gasta muito, né? Você tem um processo, né? Antes, durante e depois da sessão, né? Você discute isso em supervisão, como aqui a nossa clínica, a gente toda semana está em supervisão, conversa, discute, troca. Né? Isso tudo é investimento, né? Tem uma pessoa, né, quando a gente foi fazer a pauta aqui, que é a Henriette. Eu não sei se eu estou falando o seu nome certo, tá, Henriette? Mas é Henriette Tognetti. Ela é professora, psicóloga, coordenadora de um programa na USP, que ela fala uma coisa que é muito simples, mas que eu acho que é essencial para a gente pensar aqui. Se olhássemos para as condições físicas e psicológicas em conjunto, evitaríamos momentos de sofrimento. Porque muito problema físico está ligado, né? Estão interligados, né? Tem toda uma questão da psicossomática, né? Então, assim, se você vê a pessoa por inteiro, né? Ela com certeza você evitaria outros sofrimentos, né? Antes de falar do tratamento de psicoterapia, eu quero mostrar mais um videozinho para vocês. Vamos lá, vai ficar ruim essa gravação aqui, mas está valendo a pena, sabe? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí eu erro, aí eu acerto. Muito bom, eu acertei. É você. Vem aqui. Ixi, Maria. Sabia que tinha 2 ligados, não, mas tá bom. Então, vamos lá. Nós somos contratados como acadêmicos para dar plantão dentro da instituição. Porque o hospital não tinha plantonista. Tinha 2.000 pacientes aqui, mas não tinha um médico de plantão. Aí nós somos os primeiros plantonistas do hospital. Aí surge a presença de Basari, a visita de Basari. E ele conhece as instituições psiquiátricas, onde ele chama isso de um campo de concentração. Ele vem, faz a crítica, e Basari passa a ser um símbolo, passa a ser uma bandeira da nossa luta por mudanças no modelo assistencial. A reforma psiquiátrica, fundamentalmente, é uma mudança de modelo. Há um modelo que é centralizado
grande hospital psiquiátrico. O modelo hospitalar leva o paciente até o serviço. No caso da rede é o contrário. O serviço que vai até o paciente é uma malha de serviços que se espalha pelo estado todo. A gente começou a fazer a ressocialização desses pacientes nos modos residenciais, foi 120 pacientes. Ali a gente ensinou a usar desodorante. Ixi, gente, desculpa. Espera aí que eu fiz uma coisa erradíssima aqui. Não queriam tirar, né? Elas não estavam acostumadas com pessoas de fora, mas a gente conseguiu fazer as papeletas e fomos fazendo no hospital todo. Eu comecei dando um curso básico de enfermagens, sem ter nada, né? Não certificado e nada. E aí, depois muitos funcionários foram fazer a sua formação profissional, saíram auxiliar, e o curso técnico nós abrimos as primeiras técnicas que vieram para cá. Nós somos contratados como acadêmicos para dar plantão dentro da instituição. Porque o hospital não tinha plantão. Fazer unha, tá? Colocar batom. Quem viu se viu pela primeira vez, chorava, gritava, batia palma, sabe? Ficou toda feliz de ver no espelho. A gente levava, é você que tá aqui. A outra, não é outra, não, é você mesmo. Sabe? A gente ia mostrando, depois aprendendo a comer com colher, com garfo. Foi naquele modo lá que saiu depois para as casinhas. Eu chego aqui, em 92, o hospital, como que ele estava? Ele estava passando por uma modificação, eu acho, de pensamento. Então, assim, ele ainda tinha... Gente do céu, me desculpa. Eu fui apertar um botão e eu coloquei no começo. Mas aí mostra, né? São 2 psiquiatras que entram, né? Quando ele fala que não tem um plantonista, tinha 2.000 pessoas lá na época que eles chegaram, um plantonista. E eles começam a fazer o que a gente chama de desinstitucionalização. Né? Então ele fala ali que tinha uma mulher que estava foi olhar no espelho a primeira vez, não sabia que era ela, né? Aprendeu a comer. E aí foi tendo a mudança, né? Progressiva. E eu acho muito interessante quando aquele Paz Barreto, eu não lembro o primeiro nome dele, o psiquiatra, ele fala o seguinte, que o modelo psiquiátrico ele é centralizador, que lembra muito o que o Pedro falou, do poder, né? Centralizador, tá ali no hospital, a pessoa vai até o hospital e fica ali. E que, na verdade, o que vai acontecer, né, que é o que está acontecendo hoje, o serviço é de rede. É uma rede de apoio, os serviços são de redes e o paciente vai até o serviço ou o serviço vai até o paciente, porque você tem as visitas terapêuticas. E aí ele não fica dentro de um hospital, né? Há também uma discussão muito grande entre o hospital psiquiátrico estar junto na ala do hospital geral. Né? Porque você tem uma pessoa internada, você tem que sair de onde você está, levar a pessoa para fazer uma tomografia, por exemplo, né? Então ele está ali. Gera muita discussão isso, né? Mas eu acho que o futuro, acredito que vai ser assim, tá? E aí, gente, para a gente terminar, que hoje nosso papo ficou comprido, espero que vocês assistam o Holocausto Brasileiro, né? Quem gosta, é um filme forte, é um filme que emociona, até revolta a gente, mas eu acho que é sempre muito bom para a gente refletir, para a gente também não... tem coisas que a gente deve lembrar para a gente não fazer de novo, sabe? Assim? Mesmo que seja a base de chacoalhar emocionalmente, né? Exatamente.
Bom, aí eu vou deixar com vocês, psicólogo, que hoje eu falei demais da conta, mais do que o normal, mais que o demais, sabe? Mais do que eu já falo. O tratamento de psicoterapia, que tratamento que é esse? Como que é? Se a gente tivesse que explicar para alguém que não tem ideia do que é um tratamento psicológico. Acho que diferenciar de terapia já é um bom começo. Porque terapias tem vários tipos de terapia, né? Então, popularmente a gente chama de terapia, mas é psicoterapia. É isso com mesmo. Práticas psicológicas. Mas o que você faria essa diferenciação? É legal você entrar... O profissional da psicologia, obrigatoriamente. Frequência são 1 ou 2 sessões semanais. Então, terapia, existe terapia sem ser com um profissional de psicologia? A gente está falando terapias... que não sabe. Então, existe terapia de várias coisas diferentes. E a psicoterapia que é com um profissional de psicologia. Mas como é a terapia que é majoritariamente aplicada, né? Fala-se terapia. Tem um nome de linguagem em português, eu esqueci, se alguém souber. Não sei, eu falo terapia, psicoterapia, né? Mas terapia então, psicólogo, tal... Metonímia, talvez, ou a parte pelo todo eu esqueci. Tem uma figura de linguagem, que é disso que eu tô falando. Porque terapia tem vários tipos. Você tá falando... psicoterapia... Ninguém fala... A soma das partes não é igual ao todo, é isso que você tá falando? Não... Eu não sei a gente usa o nome de terapia para englobar tanto quanto as terapias alternativas, os diversos tipos de terapia que existem, quanto a psicoterapia, que é uma terapia que trabalha com as técnicas da psicologia. Exato. Então, acho que é isso Ninguém que fala, vou fazer psicoterapia. A gente chama de terapia para facilitar, mas a gente, quando vai no psicólogo, que é formado em psicologia, tem o certificado certinho, a gente está fazendo uma psicoterapia, que é uma terapia que vai usar as ferramentas que a gente estuda, aprende, que trabalham as questões mentais. Perfeito. Como a gente vai na fonoaudióloga, você pode falar fonoterapia, mas se você fala que fez uma terapia com a fono, né? Tem vários terapeutas. É que o que a Clara está falando, se não você me desmente, por favor. O que a Clara está falando é que existe profissionais, né? Por exemplo, como coach me veio agora na cabeça, que pode falar que faz uma terapia. Uma terapia de hipnose, por exemplo, sei lá. Terapia de hipnose, terapia sexual, terapia de tudo. E que isso é igual a uma psicoterapia, onde uma terapia que só psicólogo faz. Então, isso assim, são profissionais diferentes, né? E que têm objetivos diferentes. E ferramentas diferentes. Exatamente, porque como o Pedro falou, a gente vai usar as ferramentas da psicologia, né? Isso é legal, então, a gente entender que assim, as pessoas entenderem que para ela fazer uma terapia com psicólogo, ela tem que procurar uma pessoa formada em psicologia, que seja psicólogo. Thelma, mas como que eu vou saber que a pessoa é formada em psicologia? Vamos lá, gente. Tem que olhar o currículo, tem que ter principalmente recomendação. Como que a gente vai saber? Olha só, muito importante a gente pegar o nome desse profissional, no Conselho Federal ou Regional. Exatamente, daí a gente vai no Conselho Regional. Ver se está tudo direitinho com e ver se a pessoa é psicólogo, porque já existe médico, a gente já conhece história de médicos que já mentiu, né? Psicólogos também, às vezes, pode não sei, ou fala que é psicólogo. E se está apto a trabalhar, se a carteira dele está em dia. Porque então, às vezes ele não está habilitado a estar trabalhando. Se você duvidar, às vezes você não tem uma indicação, né? Ou uma recomendação, como a Clara falou, que é sempre bom a gente ter uma indicação. Que é o ideal, mas nem sempre é possível. A gente tem que entender essa indicação um pouco. Uma vez eu escrevi um texto sobre isso, porque às vezes a gente pede indicação para alguém, a pessoa não conhece o profissional e só indica. Isso não é uma indicação, né? Indicação, você
ou é uma indicação, mas não é uma recomendação, no sentido que Exato. a pessoa não conhece. Então, quando eu passo uma indicação, eu falo assim, olha, tem essa pessoa em tal lugar, mas eu não conheço. Que é diferente, né? Eu sei que tem uma pessoa que faz isso em tal bairro, mas eu não conheço a pessoa. Ou, olha, eu vou indicar o Pedro para você, né? Pedro é um psicólogo que trabalhou comigo, conheço o trabalho dele. Não vou ficar enchendo a bola com o Pedro aqui, não. Áreas. Entendeu? É demais, né? Não é, Pedro? 10 e pouco da noite, não. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim. E que mais? Que mais é um tratamento? A Clara falou que é 1 ou 2 vezes por semana. Via de regra, sim. Aproximadamente 50 minutos a 1 hora. O que pode mudar, né, de acordo com o terapeuta, de acordo com a sessão, de acordo com a demanda. Algumas especificações, talvez não exatamente o mais importante. E aí eu vou lá, Clara, e fico fazendo o quê? Não sei se só Clara, Pedro... Depende da área. Depende da área. O que eu fico fazendo? Não, mas tem uma coisa que todo mundo tem que fazer. Eu acho que é importante a gente trazer a questão da queixa. Você traz um problema que é o que que vem na sua mente, que mais está te afetando no momento. Seria a queixa inicial. Uhum. E aí a gente vai trabalhar essa questão que você trouxe, seja lá qual for, e ver que outras questões estão envolvidas nessa queixa que você trouxe também, porque tudo está interligado com alguma coisa, nunca é só um pontinho. E com as ferramentas de cada ferramenta, é isso mesmo. Com as ferramentas de cada abordagem, que aí é interessante você ver qual abordagem você se identifica melhor, porque tem muitas, e tem a perfeita para você. E aí com as ferramentas a gente vai destrinchando, ouvindo muito, porque a gente precisa do material para trabalhar, mas a gente também vai devolver alguma coisa que a gente está percebendo, que pode te ajudar a perceber outras coisas também, te dar ferramentas para você trabalhar alguma questão que você está demonstrando dificuldade e precisa disso para ter uma melhora na sua produtividade de vida. Então é um processo realmente que acontece semanalmente, ou dependendo da sua necessidade, mais ou menos, isso vai de acordo com cada processo, mas que é um trabalho em conjunto, onde o paciente ajuda o terapeuta, porque se você não se ajudar, como é que a gente vai poder te ajudar também, né? Você tem que estar disposto emocionalmente. Isso. E a gente está lá para realmente ajudar a trabalhar as questões que estão te afetando e te impedindo de ter uma vida saudável. Caminhar junto, né? Eu acho que, assim, lógico que existem pessoas que estão sofrendo, né, por algum sofrimento, que procuram de transtorno e que procuram e que às vezes só quer se livrar disso. Tem pessoas que querem um autoconhecimento, que querem ter alguém que possa falar as coisas, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil da gente poder ter liberdade de realmente falar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? É muito difícil. Então, é uma pessoa que caminha com você, como o Pedro disse muito bem, a Clara. Assim, você vai te fazer refletir, vai te fazer enxergar, né? Porque não é só, são os dois, né? Você precisa, o terapeuta precisa do paciente, o paciente precisa do terapeuta. Né? E eu acho legal, Tano, que você falou que a gente, a questão de falar o que sente, o que pensa, a gente sente dificuldade ainda mais cada vez que passa mais. E o ambiente da psicologia, o setting da psicologia é um ambiente em que você deve se sentir e deve ser acolhido dessa forma, a falar tudo que você sente, tudo que você pensa, e de forma a não ser julgado por isso, né? Exato, isso é o melhor. A pessoa, o terapeuta tá imparcial ali, né? Não tá ali você falando e eu tô aqui te julgando, né? Exatamente.
Isso é libertador, né? Isso é muito bom. Então, assim, temos terapeutas, né? Psicoterapeutas, né? Psicoterapeutas. Para todos os gostos, né? Assim, todos os bolsos também. Todos os bolsos, muito importante, todos os bolsos, né? Existem até muitas instituições, principalmente acadêmicas, que fazem atendimento de graça. Isso. Então, assim, faça terapia. Eu sou suspeita, eu sei, mas faça terapia. Bom, gente, chegamos ao nosso fim. Agora todo mundo já sabe que não existe coisa de maluco, né? Uhum. Espero que saibam, sim. E aí a dona Clara, para variar, vai dar o tema do próximo episódio, porque também tem o dedo dela ali. Né? A Clara vai ser a nossa fazedora de temas oficial do Papo da Ponte. E aí? Bom, nosso tema foi intitulado... Peraí que eu esqueci como ele foi intitulado. Eu sei o assunto, eu só esqueci como ele foi intitulado. Ó, você sabe que aí eu posso falar sobre. Você sabe que a culpa foi sua, né? Então vamos lá. Orientação sexual e identidade de gênero. Uhum. Olha, vai ter coisa, vou aprender semana que vem, vai ter coisa aí que eu são coisas que, ainda mais a gente está no mês que tem 2 datas muito importantes de reconhecimento da comunidade LGBT. Então aí é importante a ponte não quis ficar de fora, né? A ponte não quis ficar de fora. Então, gente... Exatamente. Seguinte, espero que vocês gostem. Eu peço muita sugestão, crítica. Sim. Eu quero ler até os haters, é isso que fala? Quero os haters. Você sabe que eu já tô tão youtuber que eu já inventei o nome das pessoas que são seguidoras da Ponte. Não posso dizer. O Pedro tá caindo na gargalhada. Eu não posso. Eu não sei. Que eu tenho seguidores, que isso existe. Mas eu não tenho o nome dessas pessoas. Qual é o nome? Vão ser as pontetes. Os pontes. Eu tava pensando nisso. São os nossos fãs. Exatamente iguais. Os pontes e as pontetes. Aí a gente está utilizando a plataforma do YouTube, a plataforma do Spotify, né? Para deixar o Papo da Ponte. E aí eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E vou deixar agora meus colegas, meus parceiros se despedirem também. Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e se interessado mais por desconstruir um pouco essa percepção ainda equivocada, sobre psicoterapia, sobre psiquiatria, que não é coisa de maluco. Inclusive, é interessante perguntar para quem já passou por esse tipo de tratamento, que vai poder dizer melhor até do que a gente, que é suspeito para falar, né? Então é isso. Qualquer dúvida, sugestão, a gente está totalmente à disposição. Então, como a gente estava falando de indicação, né? Nada melhor do que os pacientes para indicar e para falar mais sobre o nosso trabalho também. Então é isso, pessoal. Uma boa noite. E eu vou puxar a sardinha para a gente também e indicar que você dê uma olhadinha no blog da Ponte. A gente está com textos mensais que estão... modéstia à parte, bem interessante. E a gente trabalhou diversas questões que geralmente elas têm ligação com o que está acontecendo no mundo e no mês, as datas comemorativas e afins. E eu achava até interessante também, mas eu
não sei se a Thelma já se despediu de vez, ia pedir para ela indicar além da nossa clínica, obviamente, que a gente tem serviços psicológicos, como a gente explicou como funciona, em www.clinicadaponte.com.br. Você pode fazer seu agendamento se você sente alguma necessidade, algo te afetando, mas também indicar os serviços dos CAPs. Legal. Muito bom. Então, porque geralmente é uma emergência, né? Sim, quando a gente tem uma emergência psiquiátrica, né, e a gente consegue levar a pessoa, então aqui no Rio de Janeiro, acredito que seja assim em todas as cidades, né? Sim. Você entra no site e pelo teu endereço você vai buscar aonde tem um hospital de emergência psiquiátrica ou um CAPS 3. Ele é 24 horas, 7 dias por semana. Então, você pode chegar lá que você vai ser atendido. O importante é você ir fazendo parte da sua região, do seu endereço. Porque muitas vezes, quando você vai no CAPS que alguém indicou e não é o da sua região, você não é atendido. Porque o SUS é pelo território. Então, depende muito de onde você mora, né? E fora isso, você pode ligar, que isso é nacional, você pode ligar no SAMU, quando você tem, às vezes, alguém que está descontrolado, está em crise, está em surto, e você não consegue levar, né? Então, você liga no SAMU, que é 192, e daí já avisa que é um paciente que está com algum problema um problema psiquiátrico, né? E aí eles vão para poder auxiliar, enfim, né, pegar e ver o que eles vão fazer. Às vezes, geralmente leva para alguma emergência psiquiátrica, né? É isso, também a questão de suicídio, né? O SUS, ele tem toda uma preocupação com isso, então todos os CAPs atendem, né, as tentativas e a questão do suicídio. Você pode ligar também no SAMU, né? Mas você também, às vezes, se você consegue levar, dependendo do que aconteceu, às vezes você vai para um hospital, né? Ou depois a pessoa é encaminhada para um CAPS, porque tem todo um protocolo, né? Para essa pessoa, se ela está sozinha, se ela não está, quem que vai acompanhar, porque as próximas 72 horas são muito importantes para não ter uma reincidência. Tá? Espero que a gente tenha ajudado e espero que vocês possam refletir sobre certas crenças que nos atrapalham. Essas e outras, né? Que abra portas para a gente refletir para cada vez mais desconstruções tão necessárias, né? Menos sofrimento, gente. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço. E tchau, gente. Esperando até a próxima. Tchau, até a próxima.